Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos o FPR 2018. Sério, o FPR 2018. Já viram 2022, 2021, 2020, 2019 e agora chegou a vez da de 2018. Uma prova muito legal, muito bem elaborada. A de 2020 teve muita palavrinha assim diferente que deixou todo mundo assim boquiaberto, mas esta de 2018 está uma delícia. Dois textos, um falando sobre a cultura mexicana em relação à língua espanhola e outro texto falando sobre a questão da Inglaterra deixar de produzir carros a motores que tenham óleo diesel ou gasolina. Querem ir todos para outros tipos de energia, outros tipos de situações que movimentem nossos queridos carros. Dois textos bem interessantes, a prova muito bem elaborada. Gostei desta prova de 2018. Super! Mas antes de iniciar, você já sabe, aqui na descrição do vídeo nós temos aquele PDF para que você possa imprimir antes da aula, fazer anotações, fazer tudo que você quiser ou colocar numa tela à parte, ficar os dois ali olhando, anotando e assim por diante, tá? E abaixo do PDF, do link do PDF, nós sempre colocamos outros links de vídeos relacionados aos temas dos textos. Então você pode ampliar aí o seu vocabulário, pode praticar a sua compreensão auditiva, deixando a coisa toda direitinho. Mas só lembrando vocês que nós temos lá em playlists no nosso canal uma série de tópicos, Universidade Federal do Paraná, ITA, vamos iniciar agora com FUVEST, UEM e assim por diante, tópicos de gramática, que fica muito mais fácil para você acessar os vídeos, né? Então dividimos em vários grupos, então você vai lá no grupo que interessa, se é gramática, vai na gramática, se é UEM, vai na UEM, se é UEL, vai na UEL, se é federal, vai na federal, se é ITA, vai no ITA e a coisa fica bem tranquila. Este vídeo de hoje, esta aula de hoje vai lá para Universidade Federal do Paraná, provas anteriores. Mas super amigo, super amiga, vamos lá para esta prova, iniciarmos esse processo. Ela está bem aqui ao lado. Olha lá. The ways Mexicans tell time. A forma como os mexicanos se comportam na conversação, como, por exemplo, dizer a hora, considerar a hora, fazer uma série de outras explanações na língua espanhola falada no México, de acordo com a cultura mexicana, diferente de outros países da América Latina e também da Europa. Vamos ver o que traz aí. Nossa, ali tem understanding this takes not a fluency in the language. Então, entender isto tudo que eu vou falar não traz uma fluência na língua, but rather, ao invés, traz uma fluência na cultura mexicana. Então, não é assim exatamente centrada na língua, mas na cultura, nos costumes do México em relação a outros países. Mexicans are famous, todo mundo sabe disso. In the Spanish-speaking world, no mundo da fala em espanhol, for their extensive use of the diminutive, ou seja, diminutivos, né? While in most Spanish-speaking countries, ou seja, na maioria dos países de língua espanhola, the addition of the diminutive ita, tipo agorita, ahorita, sei lá. Bom, deu um exemplo, né? To an adverb, a um advérbio, like ahora. Será que está certo? Super, será que é assim que se pronuncia? Meaning now, significando agora, would strengthen, ou seja, fortaleceria it, to indicate, indicar, i.e. right now. This is not the case in Mexico. Bem diferente. Dr. Company, o que diz Dr. Company? Explain that Mexicans instead, ao invés de use the diminutive form to break down, para dar uma quebrada, the space between the speaker, o falante, and the listener,
o ouvinte and lessen, ou seja, diminuir a formalidade. Então ele usa esse ita, esse diminutivo, para diminuir a formalidade, deixar a coisa mais suave, mais informal, mais próxima entre o speaker, o falante, e o listener, o ouvinte. Interessante. Nossa, só isso? In this case of ahorita, the addition of the diminutive reduces urgency, reduz a urgência, rather than, ao invés, increasing it, de aumentar, tá? A difference that can be extremely confusing for foreigners, que pode ser muito confuso para estrangeiros. Então você vai ter que entender o espanhol no México de uma forma e em outros países de outra forma. Universidade Federal do Paraná, PR. 1. Consider the following affirmatives. Considere as seguintes afirmativas. Você vai dar uma olhadinha nessas 4 e vai decidir quais delas trazem a verdade em relação ao texto. Pause e faça. Voltou? Qual que você escolheu? Qual que você escolheu ou quais? 1. The use of the diminutive in Mexico does not follow the same rules. Realmente não segue as mesmas regras for other Spanish-speaking countries, de outros países em língua espanhola. Olha lá, olha lá. This is not the case in Mexico. Não é o caso do México. Que mais? The use of the diminutive in Mexico indicates more proximity between speaker and listener. Ele diz que quebra aquela distância, deixa a coisa mais informal. Verdade. That Mexican instead of use the diminutive form to break down space, the speaker, and rather the lessen formality. Que mais? The ahorita example indicates the particular way Mexicans have adapted language to their cultural patterns, para seus padrões culturais. Então, é um exemplo que indica a maneira particular, privada, própria da cultura mexicana, dos mexicanos, usando a língua espanhola, de adaptar essa língua a modelos de cultura. Olha lá. Conclui-se. Quando ele fala no ahorita, the addition of the diminutive reduce urgency, tá? Rather than increasing it. Então, vai diminuir essa coisa, deixar a coisa mais informal. A difference that can be extremely confusing for foreigners, ou seja, para estrangeiros. Estranho tudo isso, mas como? É diferente? Cadê o espanhol que eu aprendi lá em Portugal, por exemplo? Qual que é a correta? Qual que é a correta? Letra E. Beleza, acertou super? Que bom. The text illustrates. O texto ilustra. Pause, leia as 5 e escolha uma. Pause agora. Voltou? Qual que você escolheu? Qual que você escolheu? Letra E. The variations of the use of the diminutive in different Spanish-speaking countries. Ele fala sobre as diferenças, variam de país para país. Ele cita o caso do México, dizendo que é alguma coisa bem particular, diferente de outros países. Bem aqui, ó, enorme. Quando, em maioria dos países de língua espanhola, o ita é uma coisa, no México é outra, o que está aí marcado e grifado para você dar uma relida legal supimpa. Que mais? Considerem o seguinte e certo, tá? Ele não está no texto. Olha a ideia. Colocou, fazendo parte desta questão, um trecho, um excerto que não está no texto principal. Ele separou especialmente para esta questão. Difficulty interpreting what I have come to call ahorita time is a reflection of different cultural understandings of time. Dr. Company explained that if she is giving a talk,
se ela está dando uma palestra, por exemplo, in Mexico, and goes over her a lot of time. Se o tempo esgotou, tá? O que acontece daí? Mexicans feel like I'm giving them a gift. Se sentem que eu estou dando, digamos assim, alguma coisa extra, alguma coisa a mais para eles. Uma palhinha, como dizem por aí, tá? In UK, diferente, né? Or in US, however, the audience starts to leave. Já começam a sair, papapá, sentindo, feeling like I'm wasting their time, que eu estou desperdiçando o tempo deles. Ou seja, se eu estou me estendendo além do tempo da palestra, é porque eu estou enchendo linguiça. Baseado nesse excerto, que não está no texto, está à parte, gostei desta ideia, deveriam repetir em outras provas. Escolha a alternativa que tem o mesmo significado do excerto acima, que vai bater com o texto daí. Então vejam essas 5 alternativas e me digam qual que é a correta. Pause e faça. Voltou? Qual que você escolheu? Letra C. People in different countries, diferentes países, UK, Mexico, react differently, reagem diferentemente, to going over time in talks based on cultural backgrounds. Ou seja, cada um tem a sua forma de se expressar dependendo das suas culturas, seu background, daquilo que teve para trás mente, como dizia o Dorico Paraguaçu. Você não conheceu essa pessoa. Olha lá, reflexão de diferentes entendimentos do tempo. No México, opa, que legal, ela está dando mais palestra. Em UK, ela está enrolando. Segundo texto. Britain, UK, bans gasoline and diesel cars. Está banindo ou vai banir carros a diesel e gasolina, começando em 2040. O que é bom, deveria começar antes, para tentar dar uma limpada nessa atmosfera e também parar com essas especulações de preço que ficam arrancando dinheiro da gente, só para enriquecer meia dúzia. Todo mundo sabe disso e, pelo jeito, ninguém vai às ruas protestar ou exigir ou pressionar governos para que isto acabe. Parece que todo mundo está de acordo, está gostando. Mas a Inglaterra diz que vai banir. Vamos ver o texto. Britain will ban, banirá, sales, ou seja, vendas, of new gasoline and diesel cars, carros a gasolina e a diesel, starting in 2040, as part of a bid que tem 1 bilhão de significados, dependendo do contexto. Aqui a proposta, to clean up the country's air. Um deles, né? Porque existem outros benefícios se isso acontecer. The decision to phase out, descontinuar ou cessar, the internal combustion engine, motores a combustão. Heralds anuncia a new era of low emission technologies with major implications for auto industry, ou seja, indústrias automotivas. Society and Environment, a sociedade e o ambiente. Mas, meu garoto, minha garota, nós temos aqui esta palavrinha heralds, que significa anunciar, que é muito famosa porque quase todos os jornais de língua inglesa, a grande parte pelo menos, tem heralds no nome. Que mais? We can carry on. Continuar with diesel and petrol cars. UK Environment Secretary Michael Gove told the BBC, British Broadcasting Corporation, é a maior do planeta, super. Não é CNN, não é ABC, NBC, CBS, é a BBC. British Broadcasting Corporation. Essa aí é enorme e organizada e sustenta a cultura do planeta. On Wednesday, there is no alternative to embracing new technology. Almost 2.7 million new cars were registered in UK in 2016, making it the second biggest market in Europe after Germany. Que coisa! Meeting, ir de encontro ou cumprir, the 2040 deadline, que todo mundo odeia. Tem um medo incrível de deadline, que é prazo final,
will be a heavy lift, ou seja, uma missão, uma carga muito pesada. British demand, esta exigência britânica for electric and fuel cell e célula de combustível, cars, as well as plug-in hybrids, aqueles híbridos plugados, grew 40% in 2015, but they only accounted, ou seja, correspondentes for less than 3% of the market. É muito pouco. Still, experts say, sales, ou seja, vendas of clean cars, carros limpos, bom nome, carros limpos, are likely, prováveis to continue on their dramatic upward. Sua trajetória crescente, ainda estão no combustível. The car industry says that demand for electric vehicles will only reach a typing, consolidação, chegar no topo, né? Point once they are cheaper to on than conventional vehicles. Então só vai chegar naquele topo, naquele sucesso, se o preço contribuir, se for mais barato que os veículos a motor a combustível. Anotou tudo? Se anotou, passe adiante. The deadline. Este prazo final was announced by government on Wednesday as part of a plan to reduce air pollution para reduzir a poluição do ar. The blueprint, que significa o projeto, a planta, aquela que vem no papel azul, highlighted, ou seja, destacou, roughly, aproximadamente, 1.4 billion in government investment designed to help ensure, assegurar that every vehicle, cada veículo on the road in Britain produce zero emissions by 2050. Em 2050, zero. Ou seja, se tiver gás danoso no ar, vem da indústria e outras fontes, não dos carros. Gov said action was needed because gasoline and diesel engines contribute to health problems, accelerate climate change, ou seja, mudança no clima, do damage to the planet and the next generation. Roughly 40,000 deaths in Britain each year are attributable to outdoor air pollution, ou seja, a poluição do ar externo, que você sai por aí respirando, respira coisa que não deve and die. Que mais? Super. According to a study published last year by the Royal College of Physicians. Tudo lá na Inglaterra tem Royal no nome, né? Tudo real. Dirty air has been linked, ou seja, relacionado to cancer, asthma, stroke, derrames and heart disease, ataques cardíacos, among other health issues, além de outros assuntos ou casos relacionados à saúde. Pause, se precisar anotar qualquer coisa, e vamos continuar. The problem, especially pronounced in big cities, London surpassed, ultrapassou, the European Union's annual limit for nitrogen dioxide exposure just 5 days into the new year, according to the King's College, a Universidade do Rei. Tá? The university estimates that air pollution is responsible for 9,400 premature deaths in the city every year. Quanta notícia ruim. The timeline for ending sales of internal combustion engines mirrors, espelha, reflete one proposed in early July by France. President Emmanuel Macron has given the auto industry the same deadline, a mesma situação, o mesmo prazo to make the switch, a troca, a mudança, to cleaner tech, para uma tecnologia mais limpa. We are quite rightly in a position of global leadership when it comes to shaping, moldar, estabelecer, colocar new technology, Gove said, but the auto industry, ou seja, a indústria automotiva, which supports over 800,000 jobs, emprego pra caramba, in the UK is wary of hard deadlines, está aí ciente dos prazos finais. Pausou direitinho, anote o que for necessário.
Other countries have been even more ambitious than the UK. India is planning to stop selling gas-powered vehicles by 2030. Índia sempre lá na frente, meu Deus do céu, sempre dando, ela se coloca, ela planeja, ela faz coisas extraordinárias com aquela população toda. Que exemplo, que exemplo! The German car industry and government officials will meet in early August to discuss the future of diesel engine technology. Manufacturers, fabricantes, are trying to evitar diesel cars being banned from German towns and cities. Cada uma. Considere os seguintes números. Cara, são 3 informações. Dá uma olhadinha e veja qual está presente aí no texto. Mas agora, pause. Voltou? Qual que você viu aí que está interessante de acordo com o texto? 40,000 of British deaths yearly are said to be caused by pollution-related disease. Doenças relacionadas à poluição. 40 mil mortes. Está bem ali. 40,000 deaths in Britain each year are attributable to outdoor air pollution. E outras coisas mais. Que mais? Car industry in Britain is cautious, está com muita cautela about having specific dates, ou seja, datas específicas, for banning internal combustion energy cars, because it supports, ou seja, apoia over 800,000 jobs in the UK, são 800 mil empregos. Mas eu acho que você pode fabricar um carro a combustão, sem ser a combustão, aproveitando essa mão de obra, né? Vamos empregar em outras situações na própria indústria. Por exemplo, aperfeiçoamentos neste carro. Olha lá, nós, britânicos. The auto industry, which supports over 800 jobs in the UK, is wary of hard deadlines. Então estamos assim atentos a isso, verificando isso também. Qual correta? Letra D. Only affirmatives 2 and 3 are correct. Leia. According to the text, choose the correct alternative. De acordo com o texto, leia ou escolha a alternativa correta. Pause e faça. São 5. Voltou? Qual que você escolheu? C. British government is willing, está desejando, to spend, gastar over 1.4 billion pounds in order to, para, have only clean energy cars by 2050. É a grande meta, o grande prazo, deadline. Olha lá, 1.4 billion in government investments by 2050, não 40, 50. 3. The main idea of the text is related to. A principal ideia do texto está relacionada a. Pause e faça. Voltou? Qual que você escolheu? The plan to ban the sales of internal combustion engine cars in Britain. Exatamente. 2040 querem estar já quase que zerados. Número 4. Com base no texto, considere as seguintes afirmativas. Leia as 5, não, leia as 4 e veja quais estão corretas. Aí, o que é que ele cobrou? Ele está cobrando aí pronomes pessoais, que eu digo sempre, todo vestibular tem, federal também tem. Ela gosta disso. Volta e meia começa a cobrar pessoais, possessivos e outras coisinhas mais. Pause e faça. Voltou? No primeiro parágrafo, a palavra em negrito e sublinhada it se refere a Reino Unido. Olha lá, UK in 2016 making it. Quem? Reino Unido.
No segundo parágrafo, a palavra em negrito e sublinhada day refere-se a electric, fuel cell and plug-in hybrid cars. Olha lá, electric and fuel cell cars day. Day se refere a esse esqueminha aí. Considere o seguinte excerto, tirado do texto. British demand for electric fuel cell cars, as well as plug-in hybrids, grew 40% in 2015, but they only accounted for less than 3% of the market. Escolha a alternativa que tem o mesmo significado que isso. Quero ver se você realmente sabe, se você entendeu. Pause e faça. Voltou? Qual que é? Letra E. In 2015, the majority, a maioria, of the cars sold in Britain were internal combustion energy vehicles. Por que só 3% que não são? Olha lá. Less than 3%. Conclui-se. Próximo. Acabou. Pois é, super. Uma provinha aí bem tranquila, exigente, claro, exigente, mas sem vocabulário assim mais exótico lá do planeta Saturno. Super amigo, super amiga, faça os comentários direitinho, acompanhe aí os nossos playlists. Está lá organizadinho tudo que você precisa e vamos aí ampliando cada vez mais o número de vídeos, procurando preencher todas as suas necessidades. Um super abraço a vocês, aqui ao lado já devem ter 4 sugestões e até a próxima. Bye bye!